Então, bora lá, o que nos interessa. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite às pessoas que, evidentemente, vai nos acompanhar depois, uma vez que a sessão for para o YouTuber. Nesse momento, eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé, para que nós pudéssemos aí ouvir a leitura da Bíblia Sagrada. E eu quero aí convidar o vereador Edilson para poder fazer a leitura da mesma. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Eu vou ler aqui no Salmo 36, versos 5, 6 e o 7. Salmo 36, versos 5, 6 e 7. A tua misericórdia, Senhor. Olha o cachorro. Tua misericórdia. Não é aqui em casa, não, hein? Céu, a tua chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. Palavras do Senhor. Amém. Amém. Vocês viram ali que quando o companheiro Edilson começou a leitura da Bíblia, o cachorro começou a latir de novo? Mas graças a Deus hoje não foi necessário pedir para ele fazer novamente a leitura, mas, pelo amor de Deus, que cachorro terrível, hein? Isso vai ser o cachorro do Buguinho, capaz, né? Rapaz, eu não sei de quem que é, não. Aqui não. Eu gostaria de pedir ao vereador Lula, por gentileza, que é o nosso secretário, que ele fizesse aí a chamada dos senhores vereadores. Obrigado, presidente. 17ª sessão ordinária do 4º período legislativo, 173ª sessão legislativa da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Alto Alegre, Parecis, Rondônia, realizada ao dia 20 do mês de outubro do ano 2020. Adelso Pereira dos Santos. Presente. Denair da Silva. Presente. Edilson Pereira dos Santos. Presente. Francisco Aparecido Mota. Presente. José Antônio Carneiro Lins. Presente. Joelso Ferreira da Silva. José Rodrigues da Costa. Presente. Sidney Rodrigues da Silva. Presente. E Valsaí Gomes de Lima, presente. Feito aí, senhor presidente, a chamada dos vereadores. Agradeço a Vossa Excelência, havendo coro legal, em nome de Deus e do povo desse município, declaro aberta essa sessão. Nesse momento, nós passaremos aqui a votar a ata da sessão anterior. Por gentileza, se houver algum vereador aí que seja contrário à ata da sessão anterior, se manifesta nesse momento. Não havendo manifesto, nós consideramos ela devidamente aprovada. Portanto, aprovada a ata da sessão anterior. Eu gostaria de, nesse momento aqui, antes de iniciar o pequeno expediente, eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé, 1 minuto de silêncio em memória do grande amigo, fundador desse município aqui, o senhor Renato, esposo da dona Maria, que faleceu aí de ontem para hoje. Então, eu gostaria aí de pedir aí, em homenagem a esse grande ser humano, um veterano aqui que ajudou a criar esse município. Então, eu gostaria aí de, nesse momento, que nós pudéssemos ficar de pé e dedicar 1 minuto de silêncio e dedicar essa sessão em memória do senhor Renato. O vereador Vostei, por gentileza, pode cronometrar o tempo. Obrigado, presidente.
Que Deus conforte a toda a família. Venceu, senhor presidente? Silêncio. Amém. Amém. Então, fica aqui, em nome do Poder Legislativo desse município, dos servidores, doutor Márcio, fica aqui o nosso pedido, como disse bem aí o nosso secretário Valcir, que Deus possa confortar toda a família, né? Nós sabemos que é um momento difícil, mas nós sabemos também que é o único caminho que ninguém de nós vai desviar dele, que todos nós temos que passar por ele, né? Hoje é essa família aí que está passando por essa dor terrível, mas lamentavelmente nós não temos para onde fugir dessa situação. Então fica aqui o nosso agradecimento por tudo que ele representou esse município, por tudo que ele fez, e o nosso pedido a Deus para que possa confortar toda a sua família. Eu quero aqui lembrar os senhores e justificar então a ausência do vereador Joelso, né, por motivo de falta de energia lá na localidade, no distrito de Flor da Serra, o mesmo não está podendo participar da sessão hoje. Então fica aqui justificada aqui a ausência do nobre. E nesse momento, eu quero aqui dar início ao pequeno expediente. Gostaria aí que os nobres companheiros aí que queiram falar no pequeno expediente, vai se inscrevendo aí. Eu vou anotando aqui o nome de cada um que queira falar no pequeno expediente. Hoje não vou fazer por nome, não. Quero que os nobres aí que queiram falar, por gentileza, pode se inscrever. Momento de inscrição. Não vou usar da palavra, não, presidente. Ok, vereador Edilson. Eu vou usar um pouquinho, presidente. Inscrito vereador Dedé. Quem mais? Senhor presidente, não farei uso da palavra. Obrigado, vereador Cido. Os demais vereadores, por gentileza, vão fazendo aí as suas inscrições para que eu possa atender na ordem de inscrição. Senhor presidente, eu dispenso a palavra por hoje. Agradeço, vereador Adelson. Dispensa a palavra também, presidente. Agradeço, vereador Denair. Vou dispensar também, presidente. Agradeço, vereador Buguim. Senhor presidente, eu dispenso a palavra. Agradeço a Vossa Excelência também, senhor secretário, vereador Valcir. Então, nós temos, por inscrição aqui para o pequeno expediente, apenas o vereador Dedé. Antes de conceder a fala aqui ao nobre, eu já quero fazer aqui a inscrição também dos vereadores aqui que queira falar no grande. Dispensa a palavra, senhor presidente. Vereador Adelson dispensou a palavra no pequeno e no grande expediente. Vereador Sidney. Não entendi quem falou. Senhor presidente, eu dispenso a palavra. Vereador Edilson. Vereador Edilson também dispensou a palavra no grande expediente. Os demais, por gentileza. Dispenso também, senhor presidente, só se houver necessidade. Agradeço, Vossa Excelência. Os demais. Eu dispenso também, presidente. Só se for alguma necessidade, a gente se inscreve, tá bom? Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Presidente, Os demais. não vou fazer uso da palavra, não. Agradeço. Senhor presidente, também não farei parte no segundo expediente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu quero aqui registrar aqui que você estava no grande expediente. Então, portanto, nós temos dois vereadores inscritos aqui, um para poder falar no pequeno expediente e um no grande. O vereador Dedé se inscreveu para falar no pequeno expediente e eu me inscrevi aqui para poder falar no grande expediente. Os demais abriram mão da fala no pequeno e no grande expediente e alguns aí registrou e, se houver necessidade, eles deverão se inscrever. Então, nesse momento, concedo a fala aí ao nosso grande companheiro, vereador, cara que tem batalhado muito também pelo município, aí, o vereador Dedé. Vereador, Vossa Excelência tem o tempo de acordo com aquilo que determina o nosso regimento. 3 minutos, no máximo 4 de tolerância. Senhor presidente, senhores vereadores,
doutor Márcio e todos os ouvintes. Eu me inscrevi, presidente. Só mesmo para fazer uma indicação, eu tive na Câmara ontem, a Adriana estava meio apurada lá. Aí depois, por causa da morte do Renato, hoje eu fiquei mais ali acompanhando. É sobre uma indicação, uma cobrança que já foi feita, mas cada dia que passa está mais perigoso. Ali na Dom Pedro, com a General Osório. Aquele buraco está cada dia mais grande, está virando uma catégoria grande lá. Até um perigo agora com essa chuva, até de vir um carro de frente com o motoqueiro e cair naquele buraco, está muito perigoso. Uma criança pode ir de bicicleta, com chuva, é muito perigoso. Então, pedir para o pessoal que está na obra ali, que olhe com carinho aquele buraco lá, antes que aconteça um acidente, né? Porque senão, cada dia que passa, vai ficando pior. E faz tempo que já vem cobrando, eu já sei que outros já cobraram, mas eu estive passando lá ontem e hoje, aquilo lá está cada dia mais feio. Então, nós temos que tomar providência quanto antes, porque depois é tarde demais. Olha, se cair um motoqueiro à noite ali, é fatal. Está muito grande aquele buraco ali. E é bem na esquina da General Osório com a Dom Pedro. Então, é isso que eu estou fazendo uma cobrança, né? É uma indicação até, Adriano, depois você faz por escrito, por favor. E para que não haja um acidente, mas um problema. E também, uma cobrança que eu fiz para o prefeito, eu fiz verbal, né? E agora eu tive lá na pracinha, tem uma placa lá que caiu com a ventania, tá perigosa. Então, para ele olhar com carinho aquilo lá, as pessoas responsáveis, e as gangorras, não tem os banquinhos, né? As crianças chegam lá, não tem como sentar em cima de uma viga, as crianças. E já os balanços já está quebrado. É um capital que foi colocado ali e tem que colocar eu acho que o menos na sexta, sábado, domingo, colocar um responsável lá, um vigia. Na verdade, tinha que ser todo dia, né? Mas a gente passa lá, tem pessoas de 70, 80 quilos nos balanços. A gente tem que ter carinho, né? Porque foi arrumado com tanto carinho aquela pracinha, ficou bonita. E agora, se nós não fiscalizar, vai destruir imediatamente. E eu falei com o prefeito, logo no começo, ele até me falou até o nome da pessoa que ia ser vigia lá. E, infelizmente, eu acho que ele esqueceu, porque não está ninguém, a gente passa lá, está uma bagunça, é todo mundo sentado, se balançando. Eu acho que lá é feito para as crianças balançar. E eu perigo aquela placa, se cair numa criança lá, depois de cortar, não adianta mais a gente estar conversando. Então, eu, como o vereador fiscal do Porto, nós temos que cobrar isso. Então, eu quero cobrar isso, porque eu fui falar com ele. E ele falou que já tinha até o nome da pessoa que ia tomar conta da praça lá. E até hoje, está cada dia mais bagunçado, daqui uns dias está tudo quebrado. E se nós não cobrar um pouquinho, talvez ele não está passando lá, né? Então, que ele tome providência disso. E por enquanto é só isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, vereador Dedé, e quero aqui aproveitar aqui, não pedir um gancho na tua fala, até porque não poderia. Mas fico grato aí pela tua cobrança. E além dessa situação, vereador Dedé, há também muita cobrança por parte das pessoas idosas que eles estão reclamando quanto à questão da academia que tinha ali, né, para eles fazer ginástica, fazer os seus exercícios, né, e eu recebo inúmeras mensagens aí, o pessoal pedindo, o que está acontecendo, destruiu tudo. Aí ele diz, olha, o que não está destruído ainda nessa administração ainda é só a prefeitura que não caiu o prédio, porque o resto destruiu tudo. Lamentável, mas essa é a verdade, né? Mas fica aqui nosso pedido aí para o prefeito, para olhar com carinho para essa situação que a Vossa Excelência cobrou, mas também com essa situação também, né, lá daqueles equipamentos que tinham lá para o pessoal fazer os exercícios. Na verdade, não dá nem para falar mais nada, né, Dedé, sobre essa administração aí, porque, lamentavelmente, isso aí não tem mais jeito. Espero que o povo vai dar jeito no dia 15. Mas eu gostaria, nesse momento aqui, passar a presidência ao companheiro e o vereador Sidney, para que ele possa me escrever e me dar liberdade para que eu possa fazer uso da palavra no grande expediente, porque fica encerrado aqui o pequeno expediente. Nesse momento,
Vossa Excelência, vereador Zezão, está autorizado a fazer o uso da palavra. Agradeço a Vossa Excelência. Na verdade, o certo seria até passar a presidência para o Valcir, mas ele já está secretariando, e como nós estamos aí com a ausência do vereador, que é o vice-presidente, que é o vereador Joel, então prefiro aqui passar a presidência aqui para o vereador Sidney. Mas vamos lá. Ouvindo aí, atentamente aí, as cobranças do nobre vereador Dedé, evidentemente que eu compartilho com ele essa fala dele, e também aproveito o momento aqui para pedir ao prefeito aí, se possível, né, se em 3 anos e 10 meses ele não deu conta de arrumar, mas quem sabe nesses 2, 3 meses ainda que resta aí para findar o mandato dele, ele consiga resolver essa situação daqueles equipamentos ali que as pessoas usavam para fazer seus exercícios na praça. Se for possível, eu gostaria muito que ele nos atendesse. Por outro lado, eu quero aqui também cobrar e chamar a atenção do secretário de obra e o diretor para que ele possa fazer uma visita em toda a extensão da linha P26 até chegar na Vila Bosco, para ele ver ali um problema que tem ali seríssimo com a questão de uma ponte, porque as pessoas estão tendo que dar volta por Parecis, porque infelizmente tem uma ponte nesse trajeto aí, né? Não vou nem falar aqui o lugar certo, porque eles recebem para poder fazer essas visitações, eles têm que saber o que está acontecendo no município, mas é fato que os veículos pesados não conseguem mais, né, fazer essa rota aqui, que é a chamada travessia de Alto Alegre para o Bosco, né, próximo ali à fazenda do senhor Gimiro, por conta de uma ponte que está ali em estado péssimo. Então, gostaria aí que o diretor e o secretário, já que eles recebem muito bem, eles ficassem atentos para essa situação. Mas tá, eu quero aqui, nesse momento, fazer aqui uma fala, porque eu tenho sido bastante criticado e cobrado com relação a uma situação aí, que evidentemente ocorreu, né, na Câmara, e eu até cheguei a postar no status do meu telefone, nome dos colegas vereadores aí. Se trata de uma situação aonde o prefeito municipal retirou as máquinas da Secretaria de Agricultura e levou-as para a Secretaria de Obra. E tem muita gente, né, porque eu tenho andado aí ao longo do município, tem muita gente aí que tem me dito, vereador fulano de tal passou aqui na minha casa, disse que é mentira, que ele não foi favorável a tirar essas máquinas. Tem algumas pessoas que procuram saber se expor um projeto de lei, e eu quero deixar bem claro aqui a sociedade do nosso município que isso não foi um projeto de lei. O que ocorreu foi o seguinte: o secretário esteve na Câmara para poder responder um requerimento feito por mim, né, e teve outras sessões também, em outros momentos também foi abordada essa situação, e, lamentavelmente, os vereadores que foram favoráveis, não através de projeto de lei, mas que ficou a favor do secretário e do prefeito para que essas máquinas saíssem da Secretaria de Agricultura, foi o vereador Valceir, o vereador Dena, o vereador Adelso, o vereador Edilson, o vereador Cido Mota e o vereador Joelso. Foram eles que, no dia desse requerimento, ficaram a favor, sim, do prefeito para que ele retirasse essas máquinas. Me lembre, tem aqui os áudios dessa sessão, inclusive, e eu quero aqui deixar claro que os 3 vereadores que não têm nada a ver com essa situação, que não compartilhou dessa ideia maluca do atual prefeito, foi eu e o vereador Bugui na época. E hoje, o vereador Dedé, até porque o vereador Dedé não era vereador na época, mas os demais vereadores, lamentavelmente, ficaram favoráveis, sim,
para que essas máquinas saíssem da Secretaria de Obra. Agora, eu penso que talvez seria muito mais vantajoso se os nobres dissessem aí para a nossa sociedade que eles entenderam que o prefeito estava tirando para poder resolver o problema dos carregadores dos nossos agricultores, mas, infelizmente, o prefeito mentiu para eles. Para mim e para você, vereador, excelência, vereador Buguim, ele não conseguiu nos enganar. Ele não conseguiu porque nós já sabemos muito bem que se tratava de mentiras. Porque nós sabemos que o porteiro adentro, ele é lei, e quem pode atender o porteiro adentro é a Secretaria Municipal de Agricultura e não a Secretaria de Obra. Mas isso tem dado muitas falácias aí, muito comentário, e eu quero deixar registrado aqui, que o único vereador, os únicos, que naquela oportunidade não foi favorável a tirar essas máquinas da Secretaria de Agricultura, foi eu e a excelência do vereador Guguinho. Tá? O Dedé não tem nada a ver com isso, até porque ele não era vereador na época, mas os demais foram favoráveis. E é triste a gente andar para o município aí e as pessoas fazerem essa cobrança. Eu não quero passar por mentiroso, porque eu não estou mentindo, nós temos registro de tudo isso. Inclusive, se houver necessidade, eu vou tornar público, né? Eu vou tornar público esses áudios, né? Da fala de cada um de nós. Como também quero tornar público também uma outra situação, que foi aquele projeto de lei da devolução, né? Onde a Câmara acabou aí aprovando, né? Por maioria, evidentemente, que eu também já votei contrário naquela devolução do dinheiro para o DR, que foi o dinheiro dos tubos. Então, é só isso que eu queria deixar registrado aqui, porque eu tenho ouvido muito com relação a isso, e eu não acho justo quem não deve pagar por aquilo que ele não fez. Agora, quem votou, votou. É um direito de cada um votar de acordo com a sua consciência, mas também é interessante que os mesmos transmitam para a sociedade, né, uma mensagem verdadeira sobre essa questão, porque não está sendo legal, porque por onde eu tenho passado aí, as pessoas questionam muito sobre isso. E é aquilo que eu disse, quem não deve, não teme. Os colegas que votaram aí, evidentemente eu respeito o voto de cada um deles, mas votaram não, que foram a favor de tirar as máquinas da secretaria. Não foi projeto de lei, isso é fato, né? Mas que eles ficaram a favor do secretário naquele momento, do prefeito, e isso também está devidamente registrado. Então é o que eu tenho para o momento, agradeço aí as vossas excelências e encerro aqui a minha fala aqui no grande expediente. Presidente Buguinho, pela ordem. Sim, concedo pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, me inscrevo, né, para falar como líder do Partido Podemos. Agradeço a Vossa Excelência. Peraí, vereador. Nesse momento, devolvo a presidência ao vereador Zezão. Vossa Excelência. A Vossa Excelência está escrevendo ele? Sim, já está escrito. Escreva a minha pessoa, por gentileza, também. Sim, presidente. Vou atender aqui. Presidente, então, vou atender o vereador. Atende o vereador Adelson, não precisa me devolver a presidência, pode deixar o vereador falar como líder do partido, e em seguida, Vossa Excelência me escreve também para poder falar como líder do PL. Sim, atendo, presidente. Nesse momento, com a palavra o vereador Adelson. Obrigado, presidente. Cumprimentar novos colegas vereadores. Né? Não iria falar, mas diante da fala aí do nosso presidente, né, eu fiz umas anotações aqui, e aí eu quero, né, não vou justificar, não vou polemizar aqui, né, até por questão do período que estamos vivendo, né, eu não estou no pleito, mas pelo período eu não vou, né, polemizar aqui. Mas, presidente, o vereador Zezão aí falou, né, que, né, dessa questão das máquinas,
de ter ido para a agricultura, saído da agricultura e ido para a Secretaria de Obras, né? Naquele momento, vereador Zé, eu falo por mim, né? Não falo por demais, eu falo por mim. Eu acreditei que seria melhor. Por quê? Porque se rachasse o parque de máquinas no meio, metade, 3, 4 máquinas vai para um lado, 3, 4 máquinas vai para o outro, não fazia nada, né? Então, o meu entendimento naquele momento foi que, unindo forças dos maquinários, tudo numa secretaria, o prefeito, junto com os seus secretários, poderiam fazer uma frente de serviço maior. Foi o meu entendimento naquele momento, né? Por isso que eu fui a favor, né, de as máquinas se juntarem todos sob o comando, né, do secretário de Obras, né? Até porque, se for ver o porteiro adentro, tanto a Secretaria de Obras quanto a Secretaria de Agricultura pode estar fazendo o serviço para o agricultor, desde que o agricultor vá lá e recolhe a taxa correspondente ao quantitativo de horas que ele tem, né? Então, não vi, né, dividir, não iria fazer nada. Agora, eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que passa na cabeça do prefeito. Eu acreditei nas argumentações dele, assim como teve colegas que acreditou na argumentação dele quando ele fez campanha na eleição passada, né? E vocês, né, alguns, né, saíram da base dele. Então, a questão de acreditar, eu acreditei na argumentação dele naquela época. Se ele não fez, não é culpa minha, não. Correto? É o meu entendimento. Eu vejo que, se ele não fez, ele é que tinha que vir e explicar o porquê que não fez, né? Se a máquina quebrou, o quê? Mas é que ele explicasse. Então, naquele momento, se dividisse as máquinas, eu falo bem claro para o senhor, nosso município estaria pior do que está. Porque daí não teria feito nem os carregadores, como não foi feito os carregadores, e também não teria feito também as estradas, como também não fez 100% da estrada. Então, a questão aí, eu posso ver o seguinte, não é questão das máquinas estar tudo na Secretaria de Obras, ou a questão das máquinas estar tudo na Secretaria de Agricultura. A questão aí faltou gestão, né, e comando para que o serviço acontecesse. Porque nós, como vereador, nós demos todas as condições para que o prefeito pudesse executar o serviço de forma vantajosa. Ele não executou, aí é questão de gestão dele, né? Porque se ele não fez o serviço, o secretário dele foi ruim, a equipe dele foi ruim, isso aí nós não precisamos estar repetindo, né? Mas eu estou com a minha consciência limpa, que naquele momento eu fiz o que tinha de fazer, ajuntar as máquinas, tudo sob um comando, para que o serviço tanto continuasse fluindo, tanto na questão de estrada, quanto na questão de carreadores. Até, volto a repetir, tanto a Secretaria de Obras quanto a Secretaria de Agricultura, elas podem fazer serviço para o produtor, desde que cada produtor vai lá e recolha a sua taxa compatível com a máquina e a quantidade de hora que ele quer executar na propriedade dele. Então, eu vejo que essa questão de não ter feito carreador, de não ter feito serviço, não adianta culpar a Câmara, né? Não adianta culpar os vereadores, porque nós demos total condições, total apoio, né, para que as coisas acontecessem no nosso município. Não aconteceu... Adelson. Sim, meu amigo. Concede uma parte na sua fala? Sim, meu nobre. Ele está falando com morador de partido. Sim, o vereador Edilson é do meu partido, eu sei da palavra a ele, presidente. Ele é do meu partido. Pode estar com a palavra, vereador. Pode pegar meu espaço. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. O vereador Adelson, a minha pergunta, eu queria fazer uma pergunta. A minha pergunta é: qual a máquina que o prefeito tirou da agricultura? Porque não tinha nenhuma máquina trabalhando na agricultura. Não trabalhou nem no início, nem no final, nem na obra. Não tinha máquina lá.
E a Secretaria de Obra, como você já disse, e a Agricultura, todas elas estão autorizadas por lei, desde que retire as taxas e faça o trabalho por lá dentro. Então, não vi nenhuma máquina que saiu. Eu vi só o barulho que ia tirar a máquina, mas não tinha uma máquina trabalhando lá. Obrigado, vereador. Obrigado, Excelência. Né? Presidente, para não alongar muito, né, encerro aqui minha fala, né, dizendo que eu estou de consciência limpa pelas vezes que fui a favor de citar essa converseira, de tirar as máquinas da agricultura, ou da obra, ou de onde for, e fosse para um lugar só, para que somasse forças junto para que o serviço acontecesse. Se não aconteceu, não foi culpa da Câmara. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador Adelson. Quando a gestão é ruim, nada vai terminar bem, vereador. Infelizmente. Nesse momento, passa a palavra ao da fala, vereador Zezão. Obrigado, presidente. Eu me inscrevi aqui para poder falar com o morador e representando o partido, né, diante dessa situação aí, né, que eu volto a repetir aqui, e graças a Deus eu não fui ludibriado por esse prefeito, e a Vossa Excelência também, e o presidente que está presidindo a sessão nesse momento, nós não fomos ludibriados porque nós já conhecia bem, né, a peça. Lamentavelmente, os demais aí, o discurso do vereador Adelson é um discurso firme, né? É um discurso onde ele diz que ele votou porque acreditava que o prefeito ia fazer, né? Houve ali a interferência do vereador Edilson, dizendo que as máquinas não estavam prestando serviço à secretaria, né? Mas eu quero lembrar aqui os companheiros que o porteiro adentro é uma atribuição, isso está na lei, é uma atribuição da Secretaria Municipal de Agricultura, não obras. Obras trata de linhas vicinais. Secretaria de Agricultura executar o projeto porteiro adentro. E quanto à questão de ter ou não ter máquina, e aqui eu quero citar aqui o nome de 3 companheiros que estavam comigo na Secretaria de Agricultura de Estado, quando eu peguei aquele documento, onde devidamente está lá documentado que aquela patrol nova que chegou no município e aquele caminhão caçamba, né? O caminhão caçamba eu já tinha pegado o documento antes, mas a patrol eu peguei esse documento na Secretaria de Agricultura, né, que foi um pedido meu para o ex-deputado federal Luiz Cláudio, para trabalhar exclusivamente nas propriedades. Cita aqui o nome dos vereadores que estavam comigo naquela visita, naquela ida a Porto Velho. O vereador Sidney estava comigo, o vereador Joel estava comigo e o vereador Cido Mota estava comigo. Quando eu peguei o documento lá, né, referente a essa máquina. Eu pedi toda uma patrulha mecanizada, mas, lamentavelmente, o nosso prefeito foi tão ruim que ele perdeu parte dessas máquinas. Mas a patrol nova que chegou no município e o caminhão caçamba, ele veio para essa exclusividade, trabalhar o porteiro dentro das propriedades. Então, máquina tinha sim. Né? E não é só essas 2 aí que eu pedi. Tem mais máquina. Nós sabemos que tem a PC, que veio com a exclusividade para poder atender a piscicultura, que é um recurso do ex-senador Cassol. Nós sabemos que lá tinha reta escavadeira, nós sabemos que lá tinha pá carregadeira, nós sabemos que lá tinha outros caminhões. Então não há desculpa para dizer que não atendeu o produtor rural por falta de máquina. Né? Eu, quando fiz essa solicitação desses recursos aí, dessas máquinas, é porque eu sei o quanto que sofre um agricultor. Agora, infelizmente, foi com apoio da maioria dos senhores vereadores que o prefeito retirou essas máquinas de lá. Isso é fato. E não tem como dizer que não é, né? Evidentemente que o vereador Adelson ali explicou na fala dele, que ele entendeu que o prefeito, de certa forma, mentiu para ele e para outros,
Mas o fato é que o que está sendo pregado aí fora para a sociedade não é bem isso. Isso está errado. E eu não vou passar por mentiroso numa situação que não sou eu que estou mentindo. Não sou eu que estou mentindo. Se os senhores estão equivocados quanto a essa questão, ou tiver outro entendimento, então que passa isso para a sociedade de maneira que ela possa entender. Agora, dizer que não tinha máquina, que não foram favoráveis que o prefeito tirasse essas máquinas da agricultura, isso é uma conversa descabida. Ela passa a ser uma conversa, de certa forma, mentirosa, porque, tirando eu e o vereador Buguim, e o vereador que está aqui hoje, que é o Dedé, os demais todos foram favoráveis, sim, que o prefeito tirasse. Entenderam que seria para o bem, para não rachar as máquinas? Tudo bem. Os senhores podem até ter tido esse entendimento, mas o fato é que isso prejudicou os nossos produtores rurais. Isso é fato. Isso não tem mais o que discutir. Isso é fato. Agora, por que a Secretaria de Obras não trabalhasse com as suas máquinas que tinha, deixasse a agricultura com as máquinas que tinha, com essas que veio, né, por último, que foi a Patrol e o caminhão caçamba, que eu consegui com o deputado federal, ex-deputado federal Luiz Cláudio. E toda vez que a Secretaria de Obra fosse fazer o serviço numa linha, que não fizesse a parceria com a Secretaria de Agricultura para poder fazer o serviço ao nosso produtor. É isso que eu busquei. Por que eu lutei para que essas máquinas viessem para o município? Para que cada secretaria resolvesse o seu problema. Agora, infelizmente, o secretário foi lá na Câmara, mentiu para todos nós, porque ele disse, lá afirmou, isso está devidamente gravado, que até o mês de agosto, se lembram disso, senhores? Eu estou falando porque eu tenho isso aqui tudo em mãos. Até o mês de agosto eu vou terminar todas as estradas vicinais e vou fazer os carreadores do povo. Eu disse, olha, não acredito. Porque nós sabemos que aí, ao longo desses anos todos aí, eles não deram conta nem das estradas vicinais, como é que daria conta aí de fazer também os carreadores? Simplesmente, esse atual prefeito, essa gestão aí horrorosa, né? Horrorosa, simplesmente ludibriou aí a maioria dos vereadores e prejudicou o nosso produtor rural. E eu gostaria muito que essas máquinas fossem devolvidas para a Secretaria de Agricultura para fazer aí o porteiro adentro e ajudar os nossos produtores, porque é através deles, é através do grande trabalho que eles prestam, que nós temos aí mais de 70% daquilo que nós arrecadamos. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, agradeço os demais vereadores aí, e encerro a minha fala aqui como orador do partido. Uma parte? Você me concede uma parte, vereador Zé? Vereador, eu vou atender a Vossa Excelência aqui. Nós estamos aqui num debate bacana, eu acho que não há problema quanto eu... Sim, obrigado, vereador. Eu não ia, né, debater, porque, né, fica esse feedback aí, fica meio constrangedor. Mas, Vossa Excelência, na fala do senhor, falou com coerência, certo? Só que a Secretaria de Obras, se não tivesse uma lei que autorizasse ela a entrar para dentro a porteira, não poderia ser usada as máquinas da Secretaria de Obras. Por isso que eu volto a falar, a lei municipal de porteira dentro, tanto autoriza os maquinários da agricultura quanto da obras a entrar e prestar o serviço dentro do porteira dentro, certo? Agora, volto a falar, se não foi feito, é porque o gestor é ruim, né? Porque na gestão passada, pode não ter sido maravilhas, mas a grande parte dos produtores rurais foram atendidos dessa forma, com parceria entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura foi atendida. Então, nessa gestão não foi atendido o nosso produtor, porque o prefeito, sei lá,
ou não gosta do agricultor, ou como o vereador Buguim disse, ele é ruim de comando. Então, eu não atribuo não ter realizado o serviço de porteira dentro para os produtores, eu não atribuo a essa questão dos vereadores ter deixado ou não, né, as máquinas ter ido junto para o comando da Secretaria de Obra. Eu atribuo o seguinte: falta de comando do prefeito, porque elas poderiam estar na Secretaria de Obra. Não iria fazer serviço também para o agricultor. Porque se o prefeito é ruim, se o secretário é ruim, não vai fazer. Aí as máquinas iriam ficar lá paradas e não ia fazer nenhum serviço. Então, eu volto a repetir. Eu vejo aí que não foi feito o serviço, não foi porque as máquinas foi para o comando da Secretaria de Obra ou deixou de ir. Não foi feito o serviço porque o prefeito, infelizmente o nosso prefeito, o bicho é ruim. Obrigado, presidente. Vereador Adelson. Oi, presidente. O vereador Zezão? Sim. Eu perdi quase toda a fala de vocês. Não sei se alguém de vocês teve problema com a internet. Não tivemos, não. Aqui nós estávamos ouvindo perfeitamente. Aqui não pude acompanhar quase. Ok. Só para mim finalizar aqui, presidente, dizer aqui ao novo vereador Adelson e os demais, que é o seguinte: Secretaria de Educação, ela tem que cuidar da educação. Secretaria de Saúde, ela tem que atender a área de saúde. Secretaria de Obras, ela tem que trabalhar a estrada vicinais. Secretaria de Agricultura, essa sim, tem que levar toda a capacidade técnica ao produtor rural, além da execução do porteiro adentro. Então, essa atribuição é da Secretaria Municipal de Agricultura. Eu me lembro que naquela época ainda, eu não esqueço, porque evidentemente que eu relembro, ouvindo esses áudios lá dos comentários dos novos naquela data, me lembro que eu ainda disse, e volto a repetir aqui, os senhores hoje estão favoráveis ao prefeito a tirar as marcas da Secretaria de Agricultura e levá-las para a Secretaria de Obra. Só que amanhã ou depois, os senhores não venham aqui na tribuna criticar a secretária ou o secretário de Agricultura se não executar o serviço ao produtor, porque vocês estão deixando ela ou ele de mão vazia. Estão tirando aquilo que é de direito deles. Está tirando as ferramentas deles prestar o serviço ao produtor. Então, os senhores se lembram disso. Então, lamento por tudo isso que está acontecendo, lamento mesmo profundamente, e digo aos senhores aí, com muita cautela, eu também não sou candidato a nada, mas eu tenho responsabilidade com aquilo que eu fiz, tenho certeza que os senhores também têm, e é interessante que os senhores reproduzam e diz ao povo exatamente aquilo que foi feito. Não seja passado uma mensagem de forma errada. Digam por que os senhores ficaram a favor do prefeito em fazer isso. Mas não diz que não fizeram isso, porque, lamentavelmente, eu, por direito, evidentemente, e os senhores também, porque eu não vou pagar por erro de ninguém, não vou pagar por uma coisa que está sendo falada aí. Não, o vereador Zezão está mentindo, isso não aconteceu na Câmara. Olha, eu estou deixando bem claro aqui que não foi através de projeto de lei, mas que a maioria, com exceção minha, do vereador Buguim e o Dedé, que não estava no mandato, os demais todos foram favoráveis. Presidente, então, concede um pedacinho, só um pouquinho, então. Concede uma partezinha para mim? Hein, vereador? Posso falar? Sim, pode falar. Deixa eu só fazer um comentário aqui bem breve. Eu acho que o senhor não conseguiu entender quando a gente está dizendo assim que a Secretaria de Obras está autorizada por lei a fazer as porteiras dentro. Assim como a Secretaria de Agricultura faz, a obra também está autorizada, a não ser que mude a lei. Outra coisa, o dia que o Geu nos foi falar, o Geu não tem prerrogativa para tirar a máquina, o Geu não é secretário.
com o prefeito, nós não fizemos nenhuma sessão aberta para ele ter voz na tribuna, não. O prefeito reuniu com nós na sala e disse que ia tirar as máquinas da secretaria. Não é questão que nós fomos em tribuna e ele pregou em tribuna. O Geu não é prefeito, o Geu é secretário e ele simplesmente fez o cronograma dele e falhou, na verdade. Porque ele não cumpriu, porque ele falou que era até agosto, mas o Geu não é secretário, não é prefeito, não, o Geu é secretário. Quando ele falava que ia fazer no cronograma dele, ele falhou, que ele não cumpriu. Só que o prefeito não teve sessão aberta para ele dispor lá, não. Nós não falamos com o prefeito em tribuna. A situação do prefeito é que não cumpriu com a obrigação dele, que seria fazer. Questão da autorizado, fazer o requerimento, pagar a taxa, fazer o recolhimento da taxa e fazer o serviço. Mas o prefeito nunca falou em tribuna, nós não falamos em tribuna com o prefeito. Se lembra muito bem que o prefeito falou lá na sala que ia tirar. E tirando a prerrogativa dele, ele que é o prefeito. Na verdade, na minha opinião, você observa que tem sessão lá que eu falei que a Secretaria de Obras tinha que funcionar e não estava funcionando. Que lá não estava funcionando nada. A máquina que veio a Patrol 9 e o caminhão, fez sim. E eu lembro de um tinha que atender a ter tantas famílias, né? Mas só que assim, não é atribuição nossa tirar, não, que quem tirou foi o prefeito. Ele nem precisa de requerimento, nem de votação, nada, ele tira na prerrogativa do prefeito. Só que o prefeito não foi em tribuna com nós, não. O senhor pode observar que não tem fala nossa em tribuna com o prefeito, tem com o Geunes, quando ele fez a explicação dele lá. A explicação do Geunes é secretário, e o secretário não tem direito de tirar, vou tirar a máquina, quem tira é o prefeito. O senhor entendeu, presidente? Obrigado, vereador Edilson. Obrigado, Vossa Excelência. Vereadora Edilson, eu em momento algum aqui, eu disse que o prefeito foi na tribuna, lembrei exatamente os senhores aqui de que foi no dia que o secretário foi lá atender, e bem falado pelo senhor, foi uma situação que vocês definiram com ele no gabinete, vocês conversaram com ele no gabinete, e eu não fiz parte dessa conversa. Né? Agora, secretário não tem poder. Presidente, não foi no gabinete. Foi o dia que ele foi na Câmara, lá o senhor estava presente, tá? Todos os vereadores presentes. Que ele disse, eu vou tirar, mas ele disse que ia tirar, a prerrogativa dele, não é nossa. Nós não apoiamos ele em tirar as máquinas. Ele disse, eu vou tirar as máquinas, vou colocar tudo lá, só vai ficar trator e pneu. Ele simplesmente deu a explicação dele. Foi lá na Câmara, na sala de reunião. O senhor estava presente lá. Quando o prefeito esteve na Câmara falando sobre isso, eu já discordei. Mas no dia que o Geunes esteve atendendo o meu requerimento, os senhores foram favoráveis que tirasse sim. Só isso que eu estou questionando. Eu não estou dizendo que tem fala do prefeito em tribuna, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que naquela data que o Geunes foi atender o meu requerimento para falar do planejamento, ficou claro que eles iam tirar as máquinas, né? Que o prefeito estava pedindo para tirar as máquinas, e a fala dos senhores vereadores foi favorável àquela fala. O Geunes lá na tribuna, ele na tribuna, na sessão lá, ele expôs que faria até mês de agosto todo o patrulhamento, findaria os patrulhamentos das estradas tradicionais e fazer os porteiros adentro, mas só que ele não fez, não pediu opinião nossa se tirava ou não máquina, porque já estava acertado com o prefeito, era prerrogativa do prefeito. Ele simplesmente deu o parecer dele, fez o planejamento dele, que inclusive não era verdadeiro mesmo. Na verdade, assim, nós, vereadores, não estávamos lá assim, acreditando no Geunes, mas estava dando uma oportunidade para que ele, na verdade, fizesse o trabalho dele. Que na questão lá, eu lembro justamente que era para, na verdade, tirar o Geunes do comando. Não, está pedindo oportunidade, que faria, e foi a oportunidade que ele teve, mas não foi que nós liberamos ele para tirar a máquina. Agradeço a Vossa Excelência. Sim. Eu vou... Sim. Fiquei sem internet aqui um pouco, deu problema novamente. Só que, interrompendo os dois excelências aí, a vigência desse convênio da Patrol está vigente ainda. Ela só poderia sair da Secretaria de Agricultura após 5 anos. A vigência do convênio é de 5 anos. Ela veio para atender em torno de 756 famílias, se não me falha a memória. Que seria no plano de trabalho dela. Sai direto para a Secretaria de Agricultura. Eu lembro da minha fala, vereador Edilson, naquele dia eu disse o seguinte: não vai resolver o problema da Secretaria de Obra, tirando a máquina da agricultura
levando para a obra. Não vai resolver. Se a obra não está dando certo, vai afundar as ruas. E foi dito e feito, e afundou. Infelizmente, quando a gestão é ruim, não tem para onde correr, não tem para onde correr. Infelizmente, nós errou. Lá atrás, quando nós elegemos o prefeito Marcão, quando nós votamos a ele, nós erramos, infelizmente. Eu fiz campanha e votei para o prefeito Marcão. Mas não vou errar de novo, com certeza. Concordo, sim. Eu tô falando como líder de partido. Concedi aí que os nobres aí pudessem me apartear, mas eu nem deveria ser aparteado. Mas, como disse bem aqui o vereador Buguim, afundou-se as duas. A máquina veio para atender aí mais de 750 famílias. Deveria estar lá. Agora, qual é o trabalho? O que é que nós tem que prestar à sociedade? Qual é a obrigação nossa? Não é fiscalizar e bater de frente com o prefeito e com o secretário? Quem é que fez isso naquele dia lá? Foi só eu e o vereador Buguim. Isso é fato. Agora, se acreditar no prefeito, deixou de acreditar, isso é outra história. A questão lá das eleições, quando nós votamos nele, tudo bem, erramos. O cara é ruim de administração. Mas espera aí, nós aqui estamos eleitos para defender o povo. E a máquina não veio com essa exclusividade para poder atender o produtor rural? O que nós tínhamos que ter feito? Todos devem dar cara, dizer não vai sair. Essa era a nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação, bater de frente com ele. Mas, lamentavelmente, não foi isso que ocorreu. Não foi isso que ocorreu. Ele ludibriou a sociedade. E os demais. O Zezão, o secretário, meu vereador, foi lá fazer o planejamento de trabalho dele. Ele explicou o planejamento dele. Só que o secretário, em momento nenhum, diria, agora, com o prefeito, se sentasse os 9 vereadores com o prefeito, não tira, era outra situação. Lá, o dia do gelo lá na tribuna, lá foi uma situação. Com o prefeito era outra situação. Mas, na verdade, eu fiz questão assim, é prerrogativo do prefeito, não estava funcionando na Secretaria de Agricultura. E a obra, observe que a obra tem todo uma patrol, que foi inclusive a nova, que a outra acabou. Não funcionou, nem a obra, nem a agricultura. Aí vem atribuir que nós fomos favoráveis. Não, nós fomos favoráveis o gelo naquele dia, o gelo no planejamento dele, de falar que ia fazer o gelo, não era no prefeito, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, presidente, a minha fala aqui. Gostaria de lembrar os senhores que tem uma patroa aí desaparecida do município há mais de 3 anos, e essa sim deveria estar na Secretaria de Agricultura. Isso aí cabe a nós. Agora, peraí. É difícil também para 1 ou 2 pessoas também ter que atender tudo. Tem que fiscalizar tudo. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Sabe que processo que é esse aqui, ó? O 338. Vocês sabem do que se trata ele? Isso aqui é obrigação nossa, senhores vereadores. Nós somos pagos para isso, para fiscalizar. É isso que eu bato de frente. Aconteceu porque, lamentavelmente, a maior parte ficou favorável ao prefeito. Senhor presidente, encerra aqui a minha fala. Agradeço a Vossa Excelência e os demais. Eu que agradeço, vereador Zezão. Nesse momento, lhe devolvo a presidência. Encerra aqui o grande expediente e nós passaremos para a ordem do dia. Discutir e votar um único projeto de lei. Peço ao excelentíssimo senhor Dr. Márcio, que é o nosso advogado brilhante, que faça a leitura do projeto de lei para que nós possamos discutir. Votar a urgência e, em seguida, votar a matéria. Boa noite, senhores vereadores. Mensagem 293/2020, 14 de outubro de 2020. Projeto de lei 1502. 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-lo, encaminho o projeto de lei supracitado, que dispõe sobre a majoração temporária do adicional de plantão extra, que trata a lei complementar número 106, de 21 de março de 2017, referente aos cargos de médico clínico geral, enfermeiro, técnico de enfermagem, cozinheiro e zeladora, que estiverem exercendo atividades diretamente relacionadas ao enfrentamento da Covid. Fechado.
para análise e posterior votação em plenário. Prefacialmente, invocamos a apreciação do presente projeto em regime de urgência, de acordo com o artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, que justifica conforme razões a seguir. A pandemia causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, é um problema de saúde pública que precisa ser enfrentado por todos. Todos os profissionais de saúde que trabalham ou venham a trabalhar no atendimento aos pacientes da rede SUS, do combate a esta pandemia, além de arriscarem suas vidas e salvarem outras tantas, precisam de reconhecimento, não só através dos aplausos merecidos, mas com um mínimo de segurança financeira e de direitos para o poder exercer sua atividade com um mínimo de amparo do governo. A pandemia influenciou de modo significativo na demanda de equipe médica. Devido a este fato, há necessidade de aumento dos valores da contratação. Devido a esse cenário, encontramos uma dificuldade de atrair novos profissionais e esse motivo é preocupante para os gestores do serviço público, o que influencia o atendimento adequado à população. O município de Alto Alegre dos Parecis, localizado no estado de Rondônia, com uma população estimada de 14 mil habitantes, conta com 6 unidades básicas de saúde e um hospital de pequeno porte. Está a cerca de 550 quilômetros da capital Porto Velho e a 120 quilômetros da cidade de Cacoal, onde há regional de saúde. Para suprir a carência dos referidos profissionais durante o estado de calamidade pública, tão logo foi deflagrado o processo seletivo, todavia não houve interesse dos profissionais médicos para suprir a demanda do município. Isso mesmo com toda a publicidade dada pela Secretaria Municipal de Saúde. Na persistência, a municipalidade publicou novamente um segundo certame de seleção, que ainda está em andamento. E um fator preponderante, fato que os profissionais alegam desinteresse pela baixa remuneração, alegando que os entes vizinhos pagam melhor, e também a dificuldade de chegar ao município de Alto Alegre dos Parecis, haja vista as condições das estradas e distância dos grandes centros urbanos. Atualmente, temos uma lei de plantonista, a lei número 106, de 2017, mas se comparada a outros municípios com a mesma capacidade populacional, Alto Alegre dos Parecis oferece valores menores, reduzindo, consequentemente, o interesse dos profissionais. No tocante às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal de demonstração de adequação orçamentária da presente proposta, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, conferiu em decisão monocrática, na ADIM 6.357, interpretação conforme a Constituição, aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 114, caput, e parágrafo 14 da Lei de Diretriz Orçamentária de 2020 da União, para que durante a emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, afasta a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentária em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto da calamidade gerada pela disseminação da Covid-19. A decisão do ministro foi tomada na ação direta de constitucionalidade 6.357, ajuizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União. A AGU pediu afastamento de algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretriz Orçamentária da União, relativa ao programa de combate ao novo coronavírus e de proteção da população vulnerável à pandemia. Destacamos os seguintes trechos da reconhecida decisão, abre aspas, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Há, porém, situações onde o surgimento de condições supervenientes absolutamente previsíveis afetam radicalmente a possibilidade de execução do orçamento planejado. Tendo a própria LRF, em seu artigo 65, estabelecido um regime emergencial para os casos de reconhecimento de calamidade pública, onde haverá dispensa da recondução de limites da dívida, bem como o cumprimento de meta fiscal, evitando-se, dessa maneira, o contingenciamento de recursos, além do afastamento de eventuais sanções pelo descumprimento de limite de gasto com o pessoal do funcionalismo público. A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da vida e da saúde pública, destacando desde logo, no próprio preâmbulo, a necessidade de um Estado democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacado como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde. O direito à vida e à saúde
aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou nos artigos 196 e 197 a saúde como direito público e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde. Continuando a adesão do ministro Alexandre de Moraes. A temporariedade da não incidência dos artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF e artigo 114 CAPT e parágrafo 14 da LDO 2020, durante a pandemia do estado de calamidade pública, a proporcionalidade da medida que se aplicará exclusivamente para o combate aos efeitos da pandemia da Covid-19 e a finalidade maior de proteção à vida, à saúde e à subsistência de todos os brasileiros, com medida socioeconômica, protetiva aos empregados e empregadores, estão em absoluta consonância com o princípio da razoabilidade, pois observadas necessárias justiça e adequação entre o pedido e o interesse público. E ele conclui dizendo o seguinte: diante do exposto, concedo a medida cautelar na apresentação direta de inconstitucionalidade e há de referendo plenário da Suprema Corte, com base no artigo 20, inciso 5 do Regimento Interno do STF, para conceder interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 14, caput, do parágrafo 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Para, durante a emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentária em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto da calamidade gerada pela disseminação da Covid-19. Fecha aspas para a adesão do ministro Alexandre de Moraes. Continuando aqui a mensagem do prefeito. O ministro relator afirmou que a medida, abre aspas novamente, não conflita com a prudência fiscal e com o equilíbrio orçamentário consagrado pela LRF, fecha aspas. No caso das despesas com o pessoal, o ente não fica sujeito às vedações e às medidas impostas, caso ultrapassem o limite de gasto com o pessoal, indicados no artigo 20, 22 e 23 da LRF, e nem as dos parágrafos 3º e 4º do artigo 69 da Constituição Federal. Reproduz o artigo 23 e diz o seguinte, abre aspas, artigo 23 da LRF. Artigo 23. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 69 da Constituição. Fecha aspas. De toda sorte, o impacto na despesa com o pessoal da presente despesa temporária tem-se pela viabilidade, do que se conclui existir autorização temporária pelo tempo que perdurar a calamidade para o ente cumprir o teto de gasto com o pessoal, sem incidência das consequências legais de recondução. Tal razão encontra-se na necessidade, muitas vezes, de contratação de recursos humanos temporários, a fim de poder restaurar a normalidade abalada pelo desastre e que exige soluções imediatas, podendo os limites de gestão fiscal equilibradas comprometer as rápidas medidas necessárias para sanar os danos já existentes, minorar os que estão na iminência de ocorrer ou os que provavelmente irão ocorrer caso não sejam adotadas medidas preventivas imediatas. O Congresso Nacional reconheceu a calamidade pública no Brasil por meio do Decreto Legislativo 6 de 2020, enquanto a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia reconheceu pelo Decreto Legislativo número 1152 de 2020, ao mesmo tempo em que o Poder Legislativo do município de Alto Alegre dos Parecis reconheceu a calamidade pública decretada nos termos do Decreto 35 de 2020, que assim dispõe, inclusive, sobre a contratação de profissionais e pessoas jurídicas na área de saúde, necessária ao enfrentamento de emergência de saúde pública. Por outro lado, e em caso mais importante, o governo federal sancionou a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, Covid, e alterou a LRF, mas quis, em especial, garantir o auxílio financeiro aos entes públicos, na qual ficou proibido até 31 de dezembro de 2021 que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrendo da pandemia da Covid-19
a concessão de quaisquer formas de melhoria remuneratória aos servidores públicos, seja por meio de vantagem pessoal, em razão do exercício do cargo, ou atividade em condições especiais. Não estou ouvindo o doutor. Doutor, está desligado o microfone. O áudio. Oi, voltou? Voltou, agora sim. Tinha o microfone ligado e eu tentei desligar e desliguei o errado. Outro sim reitera. Eu tinha falado conforme o artigo 8º, inciso 1, correto? Sim. Então, outro sim reitera a proibição de criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, e criar despesa obrigatória de caráter continuado. De acordo com o inciso 6º e 7º do mesmo artigo da lei complementar, já mencionado, no caso a 173, significa dizer que a norma suprimiu a prontempore a prerrogativa do chefe dos poderes executivos, dos entes políticos, da iniciativa de lei local, versando sobre a carreira de servidores públicos, bem como a atribuição dos órgãos legislativos de discutir e votar tais proposições. Trata-se, na prática, do efetivo congelamento linear das remunerações de todos os servidores públicos, pelo menos até fins de 2021. Todavia, a própria norma dispõe de uma ressalva importante, possibilitando o pagamento de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, desde que os profissionais de saúde e de assistência social, estando eles em labor no combate ao tratamento da calamidade pública. Ele reproduz o artigo 8º da mencionada lei. Artigo 8º. Na hipótese que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 aí inciso 6º, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verba de representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros do poder, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial, transitada de julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Parágrafo 5º. Disposto no inciso 6º do caput deste artigo, não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado à medida de combate à calamidade pública, referido no caput, cuja vigência e efeito não ultrapassa sua duração. A ressalva, portanto, garante o aumento do valor do plantão médico de forma temporária, enquanto durar a pandemia causada pelo coronavírus. Assim, uma interpretação conforme a Constituição, a partir dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, da garantia do direito à saúde, artigo 6 do caput, artigo 136, e dos valores sociais do trabalho humano, e garantia da ordem pública, artigo 1º, inciso 1, artigo 6 do caput, artigo 170 caput, artigo 193, todos da Constituição Federal, demonstram que, na hipótese da incidência do dispositivo questionado na ordenação de despesa destinada ao combate do coronavírus, pois essa excepcionalidade da situação impede que as ações exigidas pela LRF e LDO sejam feitas ou sejam demandadas no atual estado de pandemia. Por fim, importante consignar que a majoração dos valores dos plantões extras, que trata a Lei Complementar 106, de 21 de março de 2017, é a melhor estratégia para atrair e manter os médicos e demais profissionais da linha de interessados em atuar no combate ao enfrentamento ao coronavírus. Desta forma, tentar minimizar a dificuldade de contratação e de formação de equipes médicas. A oportunidade apresenta propostas de elevar distintas considerações. Respeitosamente, Alta Leva Parecido, 14 de outubro de 2020, Marco Aurélio Marques Moura, prefeito
municipal que subscreveu a mensagem em questão. O projeto, ele vem com a seguinte emenda, já li e ora repito, abro aspas para ela. Dispõe sobre a majoração temporária do adicional de plantão extra, que trata a lei complementar número 106, de 21 de maio de 2017, referente aos cargos médico clínico geral, enfermeiro, técnico de enfermagem, cozinheiro e zelador, que estiverem exercendo atividades diretamente relacionadas ao enfrentamento à pandemia, fecha aspas. A lei vem com o seguinte artigo. Artigo 1º. Fica de forma excepcional majorado o adicional do plantão extra que trata a lei complementar 106, de 21 de maio de 2017, referente aos casos de médico clínico geral, enfermeiro, técnico de enfermagem, cozinheiro e zeladora, conforme anexo 1 desta lei, que estiver exercendo atividade diretamente relacionada ao enfrentamento à pandemia, enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarada pelo Decreto Municipal 35, de 21 de maio de 2020. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Subscreve a lei municipal. E é trazida. Eu vou desligar o microfone aqui, está tendo muita interferência, vereadores. Ok. Aí traz o seguinte anexo, né? Anexo 1, adicional de plantões extra, temporário, entre parênteses. Aí a descrição dos cargos, né? Médico clínico geral, plantão de 8 horas não tem valor, plantão de 12 horas, valor de R$ 1.200. Plantão de 24 horas, R$ 2.400. Enfermeiros, plantão de 8 horas não tem aplicação, plantão de 12 horas, no valor de R$ 200. Plantão de 24 horas, R$ 400. Técnico de enfermagem, plantão de 8 horas não existe, plantão de 12 horas, no valor de R$ 120. Plantão de 24 horas, R$ 240. Cozinheiras, plantões de 12 horas, R$ 100. Não existe nem o plantão de 24 horas, nem o plantão de 8 horas. Zeladora, não existe o plantão de 8 horas, nem o plantão de 24 horas. Aos plantões de 12 horas, se pagará o valor de R$ 100. Autarquia dos Parecidos, 14 de outubro de 2020, Marco Aurélio Marques Flores, subscritor também do anexo. Senhores vereadores, como lido na mensagem, exaustivamente fundamentada, e devo elogiar o trabalho técnico da Prefeitura, e fundamentou. Só para recordar, essa mesma matéria já havia sido protocolizada nesta casa, e eu havia entrado em contato com a Procuradoria, e, na ocasião, disse que a matéria, da forma que havia sido concebida, estaria infringindo exatamente esses dispositivos que foram lidos aqui na mensagem. A mensagem vem adequando aquele entendimento que eu havia esboçado, e me parece que ela coaduna com a legislação excepcional que temos nesse momento. Além disso, lembrando aos senhores vereadores, nós temos o calendário eleitoral e temos também a despesa dos últimos 180 dias dos gestores. Conforme a fundamentação apresentada, e eu expus isso também no parecer, a matéria, nesse caso específico, para combate do coronavírus, é a exceção que a legislação permite. Tá? Tanto é que o parecer meu foi na linha de reconhecer que a matéria deve ser tramitada a Vossas Excelências, que tem a prerrogativa legal de decidir sobre a sua validade e a sua aprovação. Lido, senhor presidente. Agradeço, doutor Márcio. Agradeço muito a Vossa Excelência pela leitura, agradeço os nobres aí. E eu não posso deixar de registrar aqui que talvez seja a única indicação que esse prefeito me atendeu durante esse mandato, né? Porque foi há menos de 40 dias aí, né? Os senhores lembram aí que eu vim até a tribuna fazer essa cobrança aí, né? Porque os médicos já tinham conversado com a direção do hospital e com alguns servidores aí do meio, e havia essa cobrança. E, evidentemente, que com aquele valor baixo do plantão, principalmente para os médicos aí, nós estávamos tendo muita dificuldade mesmo da contratação desses profissionais. Então, agradeço aí esse projeto ter vindo, poderia ter vindo há mais tempo, mas eu sempre digo, antes tarde do que nunca. E eu gostaria, nesse momento agora, votar a urgência dessa matéria,
né, quero pedir aqui aos vereadores aí, quem é favorável à matéria, dá um joinha para nós aí. Os contrários, por gentileza, pode se manifestar e dizer o porquê que é contra. Bora lá. Estou favorável, presidente. E favorável também, presidente. Ok. Vereador Dedé. Favorável, presidente. Ok, Pediu para joinha. certo. Pediu um joia, presidente. Tem dado um joia já, viu? Sou favorável. Vereador Dedé. Favorável, senhor presidente. Opa. Tem mais alguém aí? Precisa votar ainda? Também sou favorável, senhor presidente. O senhor já tinha feito o joinha, beleza. Então a Isso, matéria... Presidente. Favorável. Ok. O Adelso? Favorável. Ok. Então, evidentemente que fica aqui aprovado aqui, unanimidade, né, a urgência dessa matéria, e nós, nesse momento, passaremos a discuti-la, evidentemente, se tiver alguém que queira falar acerca da mesma, e, posteriormente, nós colocamos ela em votação. O momento de discussão aí é esse. Quem quiser usar da palavra para falar sobre a matéria, fique à vontade. Não havendo ninguém que queira discursar, passaremos a votar, então, o projeto de lei. Vereador Denair, como vota? A favor ou contra? Favorável, presidente. Vereador Edilson. Favorável, senhor presidente. Vereador Cido Mota. Senhor presidente, favorável. Vereador Dedé. Favorável, senhor presidente. Vereador Sidney. Com certeza, favorável, senhor presidente. Vereador Edilson. Eu votei, senhor presidente. Favorável. O Edilson já votou. Então, nós temos aqui o voto do Dena, do Edilson, do Cido Mota, do Dedé, do Sidney e vereador Adelso. Favorável. Vereador Valceir, por gentileza. Favorável, senhor presidente. Eu voto aqui também com muito orgulho favorável a esse projeto de lei. Então, fica aqui aprovado por unanimidade. Espero que eu não tenha esquecido nenhum dos companheiros. Né? E nesse momento aqui, eu quero agradecer mais uma vez a Deus, agradecer a todos os senhores que estão aqui conosco, né? As pessoas que estão participando aí, aliás, que vai ver essa sessão através dos aplicativos que nós temos aí, né? Evidentemente que nós sabemos que não pôde ser feita a transmissão ao vivo hoje, mas nós sabemos que as pessoas vão poder acompanhar ela no YouTube. Então, nesse momento aqui, quero agradecer os servidores que estiveram conosco, desde o início até agora, agradecer o doutor Márcio, e, em nome de Deus e do povo desse município, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada aqui essa sessão. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Senhores vereadores. Doutor Márcio vem amanhã para a Câmara?